Glória a Deus por isso. Lá você, homem e mulher de Deus, talvez você que conhece a palavra do Senhor. Primeiramente quero orar. Querido Deus poderoso, Pai eterno, Santo Espírito Santo de Deus, Pai. Pai, me ajuda a estar ministrando essa pequena palavra, Pai, para aqueles que vão estar me ouvindo nesse momento, Senhor. Seja uma mulher, seja um homem, seja uma criança, Senhor. Seja aquele que não conhece a Tua palavra ainda, meu Pai. Pai, seja feita a Tua vontade, não a minha, Pai. Espírito Santo de Deus, me dá sabedoria e conhecimento para estar revelando os Teus mistérios nessa palavra, em nome de Jesus. Queridos, vou estar lendo uma pequena palavra que se encontra no Evangelho de Mateus 6, capítulo 22, na tradução Almeida Revista Corrigida. Evangelho de Mateus 6, 22. A palavra de Deus vai dizer que a cadeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. E nova tradução linguagem hoje vai dizer: se o seu corpo foi bom, seus olhos serão de luz, e todo o teu corpo terá luz. Essa palavra o Espírito Santo estava ministrando para mim ontem, na parte da tarde. O Espírito Santo estava dizendo para mim que o inimigo ele estava usando meus olhos para me destruir. E eu comecei, Pai, porque o inimigo usa os nossos olhos para destruir. O Espírito Santo começou a me revelar sobre isso. Muitas vezes você já olhou, você já chegou numa situação, você já olhou algo que não estava de acordo com aquilo que você espera. E o inimigo vai lá e bota no teu coração coisas que não é verdade. O inimigo ele aproveita que você está olhando alguma situação que não provém, que não condiz aquilo que você espera. E o inimigo vai lá e trabalha no teu coração a partir dos seus olhos. Você olha uma situação, como eu estava olhando uma situação desagradável aos meus olhos naquele momento, e o inimigo foi lá e começou a largar pensamentos que não provém do Senhor. Como assim? Eu vou te explicar um cenário. Imagina que você chega num local, o inimigo talvez ele prepara alguma coisa que aconteceu de errado, sabendo que aquilo vai te desanimar, sabendo que aquilo vai acabar a tua fé. E chega naquele momento, você chega no local, você tá bem, você tá cheio de fé, cheio de esperança, cheio de amor, de alegria, mas chega no local, acontece uma coisa ruim, e quando você chega naquele local, você se entristece, você perde a fé, você perde a esperança. Isso quer dizer que houve uma batalha espiritual a partir dos seus olhos. O inimigo usou os seus olhos sem você saber, e começou a Bíblia diz que os sentidos da nossa alma são como a porta do nosso corpo. Então o inimigo começou a usar aquilo, o nosso sentido, o nosso sentido físico, os olhos, para te atacar, para te atingir o teu caráter diante de Deus. É isso que o inimigo quer. Muitas vezes o inimigo você tem olhado uma situação que está destruído, e você olha e vê que não está. Você olha para que daqui a pouco vem pensamentos ao contrário, pensamentos que você não vai mudar a situação. Já aconteceu muitas vezes comigo isso. Eu olhando no trabalho, numa situação do meu trabalho, e olhando aquela situação lá a gente trabalha 12 horas, e olhando aquela situação de 12 horas de trabalho, aquela correria toda, e o inimigo dizendo para mim: você não vai sair dessa situação, você não vai sair deste local. E muitas vezes o inimigo tem usado pessoas para dizer: você não vai sair de tal profissão. E glória a Deus por isso, que foi ao contrário. Quando Deus falou o que aconteceu, eu acabei mudando de cargo, e não era aquilo exatamente. Muitas vezes o que os nossos olhos veem não é verdade, não é o que vai acontecer futuramente, porque o tempo pertence a Deus, mas muitas vezes o inimigo está dizendo para ti: ó, para,
é até aqui. Mas Deus fala para tu marchar. Deus não fala para tu ficar parado, Deus fala para tu marchar, porque o propósito dele é muito maior que o seu. Lembra de livro de Gênesis, capítulo, se não me engano, versículo 2, quando Eva estava no jardim do Éden, quando ela olhou aquela fruta maravilhosa e disse que era agradável aos seus olhos. E eu creio que o inimigo estava lá na volta dela, lá persuadindo ela com pensamentos ao contrário. Ah, mas como assim? O inimigo larga pensamentos, larga assim, porque a Bíblia diz que ele anda que nem um leão à volta ao que possa tragar. O Satanás anda na volta ao nosso derredor. E a Bíblia vai dizer que a palavra Satanás significa o próprio Lúcifer, mas sim os demônios que andam ao nosso derredor, para não possa atingir com setas inflamadas, como está em livro de Efésios 6. E a Bíblia vai dizer que Eva achou agradável aos seus olhos aquelas frutas, e o inimigo começou a usar a serpente para persuadir ela. Se você comer dessa fruta, você será como Deus. Olha como o inimigo é astuto. Muitas vezes, quando eu e minha esposa, a gente estava preparando algo, a gente vende os nossos doces, nossos salgados lá no meu trabalho, e o inimigo falando para mim que aqueles doces não ia vender. O inimigo falava nos meus ouvidos certinho que aquilo eu não ia vender aqueles doces, que eu não ia vender nada, mas o Espírito Santo fala pra mim, é assim mesmo, vai que vai vender. E aquele momento, quando eu fui, eu levei os doces para vender. Acredita se quiser, meu irmão ou minha irmã, vendeu tudo pela graça de Deus, é tudo pela palavra de Deus. Muitas vezes você acha que o cenário não vai dar em nada, você olha a destruição, o inimigo está ali te largando o pensamento, mas quando você chega na presença de Deus, Deus libera uma palavra e você pensa, uau, não era isso que eu estava imaginando, pensando, porque nem tudo que você vê é real. Nem tudo que você acredita é real. E muitas vezes isso provém do inimigo sem você perceber. Ele está implantando o pensamento na tua cabeça. Muitas vezes através de uma coisa que você está olhando e não é real. Você tira o seu próprio discernimento e não provém do Senhor. Porque a Bíblia diz que muitas vezes enganoso é o coração. Quem conhecerá ele? É o Senhor que dá a cada um segundo o que está nele. Muitas vezes a gente tem que cuidar o que a gente pensa, o que a gente fala. E muitas vezes aqui, como diz a palavra, que se nossos olhos for bom, nosso corpo será bom também. Como é que tá teus olhos? Será que você está olhando a situação tudo acabável, tudo sem saída? Ou você está olhando com os olhos, com visão como águia, olhando para o futuro cheio de esperança, como está no livro de Isaías? A Bíblia diz que aqueles que esperam e confiam no Senhor renovarão suas forças e voarão como águia. Porque como a águia ela olha além que uma visão humana ela olha além da tempestade, ela voa grande, ela não voa pequeno. Talvez você tu tá numa casa pequena, como a gente tá aqui numa casa pequena aqui, mas você está imaginando essa casa vai ser uma mansão, eu vou construir isso, aqui dali, isso vai ser dessa maneira. Talvez eu vou vender essa casa, vou alugar uma maior, vou comprar uma maior, vou alugar essa, vou viver dessa renda aqui. Talvez você não está pensando grande, você não está enxergando coisas grandes, você está enxergando coisas pequenas. Talvez você está olhando, está vendo só desesperança. E a Bíblia diz que tudo é possível aquele que crê. Você está crendo, você está olhando com expectativa, você está planejando, você está olhando como pode ser a maneira melhor, como o Senhor quer. Eu te encorajo a você cuidar dos seus olhos, que o inimigo tenha usado eles para te atacar. Eu estou falando de batalha espiritual de alto nível. E eu não sabia que o inimigo usava muitas vezes os meus próprios olhos para me destruir. Olhar para uma situação que não está agradável aos meus olhos e eu achar que é o fim dali. Mas o Senhor diz que os planos dele são os maiores que o nosso. Então, mais vale ver o que o Senhor quer, o que o Senhor planejou para nós. E muitas vezes nós recebemos a sabedoria direto do trono para nos crescer e evoluir. Assim como Salomão, ele não pediu riquezas e honra, reconhecimento, mas pediu sabedoria. E o Senhor falou para ele, tu não me pediu riqueza, mas pediu sabedoria. Mas acima eu vou te dar sabedoria, mas vou te dar riqueza e honra. Para tu ver que Salomão agradou a Deus no pedido. Amém?
Então que essa palavra fica de meditação para ti, foi revelação do Espírito Santo ministrando ao meu coração sobre o Evangelho de Mateus 6, versículo 22. Aleluias. Cuide os seus olhos, cuide do que você olha e leva todo o pensamento para Deus, para Jesus Cristo, Ele que conhece e tem pensamentos que são maiores que os seus. Não se limita ao seu próprio entendimento, confia no Senhor e espera a resposta dele, porque Ele tem algo melhor para a tua vida.